Mas quero convidar vocês para nós meditar numa palavra nessa noite, que está aqui nesse livro tão precioso que é Atos dos Apóstolos. Alguns costumam dizer que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo e não dos Apóstolos, porque foi o Espírito Santo na vida dos apóstolos e através dos apóstolos que realizou tantas obras, tantos sinais, em dias muitas vezes difíceis que eles viveram. A gente só olha para os dias que estamos vivendo e elegemos eles nos dias mais difíceis que já existiram. Mas é porque nós estamos vivendo as dificuldades desses dias. E não vivemos a dificuldade dos dias dos nossos pais, dos nossos avós, dos dias dos apóstolos e de outras épocas, de outros tempos. Mas lógico que não diminui a dificuldade ou as dificuldades que enfrentamos no nosso tempo. Mas a palavra de Deus sempre será para nós a maneira que Deus irá se revelar a cada um de nós e a todos nós, para nos dar fé, nos dar força, nos dar ânimo para viver enfrentando os males do nosso tempo, os desafios da nossa época, sabendo que Deus é maior, Deus sempre será maior, e Ele sempre vai querer provar isso a mim e a você, para que nós nunca creiamos mais nas dificuldades do que em Deus e na sua providência. Às vezes as pessoas creem mais nas dificuldades, elas deixam as dificuldades criar no coração delas algo chamado de incredulidade, ou de esfriamento, ou de mornidão, que a Bíblia chama de apostasia. Aliás, não é a Bíblia que chama, mas os estudiosos definem que alguns tempos seriam os tempos chamados de apostasia, quando a fé se esfria, quando as pessoas deixam de crer com ousadia, com primazia, quando elas colocam a fé em primeiro lugar nas suas vidas. Tudo que elas fazem porque creem que Deus é com elas, que Deus as ajudará. E no livro de Atos dos Apóstolos, lendo a partir, deixa eu ver exatamente aqui o versículo que... Eu quero ler inicialmente a partir do versículo 11. Atos 12, 11, que diz: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo.
se passava nesse período aqui, desse acontecido, já vamos ver por inteiro o que aconteceu. Pedro foi tirado da prisão de forma sobrenatural, milagrosa, de uma forma extraordinária, com uma intervenção de Deus, da forma que quisermos descrever, mas Pedro havia presenciado algo que ele ficou, algo como que se beliscando, quando o anjo um anjo vai à prisão e liberta Pedro, e o tira de lá, mesmo Pedro estando debaixo de uma forte guarnição, de 4 guardas em cada turno, que guardava Pedro numa das prisões mais de segurança máxima daqueles dias. A fortaleza, alguns acreditam que a fortaleza de Antônia, que se dizia. Então ninguém conseguiria sair de lá. Era um lugar muito bem protegido. Mas Deus tirou Pedro, que estava preso lá, condenado, sentenciado à morte. No dia seguinte ele seria executado. E dias ou meses antes, um outro dos apóstolos, a igreja tinha vários líderes que estavam se destacando. Mas desde os dias de Jesus, 3 deles eram os principais líderes. Porque Jesus os havia chamado para serem esses que liderariam a igreja em 3 tipos de liderança diferentes. Esses 3 líderes, 2 eram irmãos sanguíneos, Tiago e João. E o terceiro era Pedro, que também tinha o irmão dele, André. Mas esses 3 primeiros eram os 3 principais líderes do início da igreja. E desses 3 principais líderes, 2 deles haviam, o primeiro Tiago, sido preso e morto. Havia sido decapitado à espada. Cortaram a sua cabeça e Deus o permitiu que ele fosse morto. Então ficou 2 líderes principais, Pedro e João. E agora eles prendem o segundo, porque essa era a intenção de Herodes, como também fomentado pelos judeus principais daqueles dias, os líderes judeus, que era levantar uma perseguição contra a igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus. E atingindo a liderança, eles entendiam que enfraqueceria a igreja. Então eles prenderam o segundo, Pedro, e colocaram na fortaleza de Antônia, vamos dizer. E Herodes deu uma ordem para proteger muito bem, porque já estava sentenciado à morte de Pedro. No dia seguinte ele seria morto. Mas algo aconteceu em meio a tudo isso. Porque Pedro está livre aqui. Nós lemos a partir do versículo 11 que Pedro foi trazido à liberdade. E ele foi direto à casa de Maria, onde havia um grupo de oração, onde parte da igreja estava reunida orando, justamente pela sua soltura, pelo seu livramento. Quando ele chega lá e ele bate na porta, a criada da casa vai atender, abre a porta e vê Pedro. Ela fica tão entusiasmada, tão eufórica, que em vez de abrir a porta, ela deve ter visto por alguma, por alguma, não fresta, né, mas por alguma portinhola, que não sei como que chamaria, e não tinha olho mágico ainda, mas havia alguma coisa que pudesse ver para fora. E ela corre para dentro, avisa a todos que estavam orando, que creio que ela interrompeu a oração de todo mundo, e ela diz: Pedro está aí fora, Deus já atendeu nossa oração. Mas eles estavam tão compenetrados e acreditando que ainda precisavam continuar orando, talvez estavam com um fardo tão pesado de oração pela libertação de Pedro, que eles disseram: mulher, você está louca, não vem nos enganar, não nos, né? E ela continuou insistindo: é verdade, Pedro está livre, ele está lá fora, ele está na porta, ele bateu. E nisso eles continuavam ouvindo alguém bater. Então todos foram lá para ver. Mas eles chegaram a dizer: não é Pedro, deve ser o anjo dele que apareceu para ti, você não discerniu. O anjo veio trazer alguma mensagem, algum recado de Deus. Talvez alguns até já imaginando, ele deve ter sido executado antes, e o anjo veio então para nos trazer consolo. Não sei o que se passava na cabeça deles, mas ele
continuava batendo e todos saíram então para ver, e era Pedro de verdade. E eles ficaram tão eufóricos, agora não só Rode, a criada, mas todos ficaram eufóricos a ponto de Pedro ter que dizer: calma, calem-se, deixa eu falar com vocês. E a partir disso, ele conta para eles como que o Senhor o libertou da prisão, dá o testemunho. E no 17 diz ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi a outro lugar. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço, uma agitação, porque se espalhou a notícia que a prisão estava vazia. Pedro não estava lá. E quem que espalhou essa notícia? Certamente os soldados, que ou dormiram, ou ficaram anestesiados. Eles não puderam evitar o livramento que Deus trouxe a Pedro. E quando eles acordaram, ou de alguma forma se aperceberam que Pedro não estava mais lá, eles foram dar a notícia. E se espalhou, e saíram procurar, e Pedro está em algum lugar, deve estar aqui. Ele deve ter fugido, mas deve estar dentro da fortaleza de Antônio. Vamos, procuraram e não encontraram. Então imagina o alvoroço que deu entre todos os soldados, né? O 18 diz: quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Um mistério. Onde está Pedro? Como que foi tirado daí? Como que pode isso? Certamente nessa prisão não tinha passagem secreta. Como isso aconteceu? Os soldados estavam lá na porta. Então Herodes, diz o 19, tendo procurado e não o achando, então eles devem ter procurado em todo lugar, submeteu as sentinelas a interrogatório e ordenou que se aplicasse a pena de morte. Então ninguém tinha nada para dizer. Ia dizer o quê? Deus deve ter agido e livrado Pedro da prisão, só isso. Mas eles não iam dizer isso, e talvez não passou pela cabeça. Então eles foram executados e mortos, porque Herodes tinha um braço forte para governar, e ele estava indignado, porque alguém estava estragando o projeto dele. Ele iniciou um projeto para ele maravilhoso, para ele se ficar poderoso, que era fazer com que aquele crescimento daquele povo, com a sua fé, a fé num homem que já estava morto para eles, que era Jesus de Nazaré. E esse povo crescia cada vez mais, porque cada vez mais pessoas eram salvas. Desde o dia de Pentecostes não parou o crescimento. Já tinha se passado 10 anos desde que Jesus havia morrido e ressuscitado, e a igreja tinha iniciado para esse acontecimento. Nesses 10 anos, imagina o crescimento que a igreja teve. Estava se espalhando por todo lugar. Então Herodes decidiu aumentar o seu poder, fazendo uma cruzada de enfrentamento ao crescimento da igreja. E de fazer a igreja parar. E o objetivo era matar os líderes principais, subjugá-los à morte. O primeiro tinha sido, talvez não dentro desse projeto, mas talvez poderia até ser uma inspiração. O primeiro foi Estevão, que um tempo antes de Tiago. Depois Tiago foi preso com esse objetivo e assassinado. 100% de sucesso. Então imagina, Herodes estava totalmente convencido que ninguém poderia pará-lo. Ele estava tão cheio de presunção que ele seguiu em frente, mandou prender Pedro. Pedro não resistiu, foi preso, foi guardado, protegido. Mas quando madrugada, ou a noite, antes da madrugada, que antecedia o dia que Herodes iria dar sequência ao seu plano, Deus intervém, Deus desce, Deus interfere. Quantos precisam que Deus interfira na sua vida? Que Deus intervenha em coisas na sua vida, que o milagre aconteça, que mudanças, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua transformando água em vinho, se for necessário, multiplicando o pão,
se for necessário, Ele multiplica o azeite. Deus continua operando, Ele cura o enfermo, Ele liberta o oprimido, Ele salva o que está perdido. O Espírito Santo, ninguém pode prendê-lo, ninguém pode barrar o Espírito Santo. Ele continua sendo Deus. Mas Deus trabalha, Deus age nos bastidores. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesta noite. E nós precisamos entender isso. Que Deus trabalha nos bastidores. Ele não trabalha no palco principal. Às vezes Ele até age no palco principal. Mas Ele costuma trabalhar nos bastidores, na surdina, como muitos dizem, né? Na calada da noite, como tem se costumado dizer isso, até para fins malignos, né? Contra realidades políticas da nossa nação. Mas Deus agiu quando ninguém esperava. E Ele faz muitas vezes isso, porque a glória dEle é muito maior. É muito maior. Muitas vezes Jesus, ao fazer o milagre, quando Ele chegou na casa de Jairo, Ele mandou que todos saíssem. Havia uns chorando, outros rindo de Jesus, porque Jesus resolveu dizer: a menina está dormindo, vamos acordá-la. E disseram ali, ó, brinca com coisa séria. Se isso é de levar a sério esse homem, né? Então, uns estavam chorando, depois outros riram. E aí Jesus mandou todos saírem, só Jairo, a esposa, e os discípulos entraram. Mas Ele ordenou que a menina ressuscitasse, e ela ressuscitou. Então Ele não quis que ninguém visse daqueles que estavam ali. A glória é dEle. Mas depois todos puderam ver a menina. Então às vezes o que Deus faz nos bastidores, depois Ele revela esta glória. Mas é preciso nós entender o que Deus faz nos bastidores. Ele age, Ele opera, Ele realiza obras. E Ele agiu aqui, quando Pedro estava dormindo, o anjo do Senhor. Veja o que aconteceu. Versículo 8 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta. Então 2 soldados estavam junto a Pedro, e outras 2 sentinelas junto à porta. Imaginem, isso era impossível. Diga impossível. É o que Deus faz. Tem impossíveis na tua vida para Deus fazer? Você crê que Ele pode fazer? Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Como esse anjo entrou, não se sabe, mas ele entrou. Não há onde Deus ordene um anjo que ele entre e que ele não possa entrar. Não há o que pode resistir o anjo do Senhor. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. Por que o anjo despertou Pedro? Porque ele estava dormindo. Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo não se deu o trabalho nem de desamarrar as correntes. O poder de Deus era tão real naquele lugar, que as correntes simplesmente caíram. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Simplesmente alguns jugos vão cair por terra. Simplesmente uma enfermidade vai sair do teu corpo. Simplesmente alguns demônios vão sair da tua casa, vão sair da tua família. Simplesmente porque nós temos que buscar a Deus, e quando Ele se manifesta, ninguém pode impedir Deus de agir. Então, a sequência diz o seguinte, o 8, e o anjo continuou. Continuou o quê? Agindo, falando, instruindo Pedro. Eu creio que é um tempo que Deus quer trazer instruções para mim e para você. Como devemos andar? O que é prioridade para nós fazermos nesses dias que estamos vivendo? Como Deus te chamou para viver? Ele quer te trazer instrução. Ele instruiu Pedro aqui. O anjo lhe disse mais. Perdão, já pulei. O 8 ainda. E o anjo continuou. Coloque o cinto. Ele colocou. Calce as sandálias. Ele calçou. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais. Põe a capa e siga-me. Interessante, né? Que Deus vai nos instruindo aos poucos. Ele nos dá uma instrução e espera que a gente cumpra. E aí Ele nos dá a instrução seguinte.
Aí você cumpre, ele segue te orientando. Põe a capa e siga-me. O 9 diz: então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Sabe, tem coisas que algumas pessoas não acreditam. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava no ano de 2016 em Jerusalém. Houve umas 2 vezes que eu me dei conta que eu estava lá. Porque de repente você está envolvido. A gente tinha programação todos os dias para aproveitar. E a caravana da qual eu fazia parte, eles tinham toda uma programação de visitar tantos lugares turísticos cada dia. Chegávamos em casa na noite cansados, só eu tinha vontade de comer e ir dormir, porque foram dias cheios e intensos para aproveitar o tempo. E cada lugar que estava marcado com a história bíblica, ou com a história de acontecimentos na vida de Israel, também foi na Grécia, foi Grécia e Israel. Então estávamos ocupados o tempo todo, mas houve 2 momentos que assim me caiu a ficha e eu me dei conta que eu estava lá. Assim, e que Deus tinha feito tudo o que tinha feito. E que de uma forma tão extraordinária eu estava lá. Simplesmente eu estava lá. Que Deus agiu e fez coisas porque eu não poderia estar lá por mim mesmo. Nem por qualquer esforço simplesmente. Mas eu estava lá porque Deus agiu. Então há alguns momentos na vida da gente que a gente não tem uma esperança viva de que algo aconteça. E de repente, por uma intervenção de alguma parte, isso acontece. E aí você fica se perguntando: isso está acontecendo realmente? Será que eu estou vivendo? Será que, né? Muitas pessoas têm momentos e realizações na sua vida assim. Mas o que Pedro estava vivendo era algo além ainda. O que Pedro estava vivendo é porque havia um ambiente celestial, havia uma glória celestial, que estava sobre o anjo e sobre Pedro, e que veio e impediu que qualquer coisa espiritual maligna, qualquer demônio, qualquer homem intervisse no projeto que Deus estava colocando em execução na vida de Pedro. E eu entendo que Deus está nos chamando para caminhar nesse nível de entrega, nesse nível de compromisso com Ele, em que Deus vai levantar a igreja, vai levantar os cristãos, em que Deus vai levantar você. E se há alguém que não segue Jesus ainda aqui, talvez Deus está te chamando para você conhecer os mistérios de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer a glória de Deus, e você começar a experimentar o que é viver uma vida da qual Deus é real. Deus estará presente na sua vida, Deus estará endireitando os seus caminhos, Deus estará te libertando do pecado, libertando de vícios, libertando às vezes de uma vida sem esperança. Estará te mostrando que há uma atmosfera do céu que Deus deseja que aqueles que vivem com Ele aqui na terra desfrute dessa atmosfera. É uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de esperança, é uma atmosfera de amor, é uma atmosfera de fé. São virtudes que não existem na terra. Só Jesus pode nos dar estas virtudes para fazermos a diferença aqui. Então Pedro, ele estava ali quase que tentando. Olha o que diz aqui novamente essa descrição. No 9, então saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Ou seja, ele saiu obedecendo o anjo, executando as suas ordens, caminhando atrás do anjo ou ao lado do anjo. Mas ele, dentro da sua mente, ele pensava: isso é uma visão? Ou isso está acontecendo de verdade? Então, tamanha era aquilo que Deus estava fazendo, a obra que Deus estava fazendo, o livramento que Deus estava trazendo para Pedro. Então, na sequência, diz o 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Então eles passaram por soldados. Vamos tentar imaginar o que esses soldados fizeram.
o que eles não puderam fazer. Deus fez com que eles adormecessem. Eles simplesmente ficaram congelados. Deus apagou a memória deles. Vamos tentar imaginar, vamos ser criativos aqui. O que aconteceu, gente? O anjo e Pedro passaram. Capaz do anjo ter feito assim, tchauzinho para vocês. Durmam bem. Não, estou brincando. Só estou querendo descontrair vocês aqui. Eu não sei o que aconteceu. E também não me interessa saber. O que me interessa saber é o que Deus fez. Ele livrou Pedro. O que me interessa saber é o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. É o que Deus tem poder para fazer hoje. É isso que nos interessa. Porque aí nós vamos crer, nós vamos confiar. Nós vamos entregar a Ele a nossa vida, as nossas preocupações, nossos medos. Porque Ele age nos bastidores. O que acontece nos bastidores da sua vida? O que é os bastidores da sua vida? É uma figura do teatro. Quem fica nos bastidores são aquelas pessoas que não aparecem. Quem aparece são os atores que levam o nome. Mas eles não poderiam brilhar no espetáculo, num filme. E a sua vida é um filme, é uma história que Deus quer que você escreva. Mas existem bastidores desta história. Você tenta representar para as pessoas, no seu trabalho, agora vem festas familiares. Muitas vezes todo mundo quer provar que está bem. Mas por dentro as pessoas estão sofrendo. Nos bastidores elas não estão bem. Mas elas têm que rir. Porque elas não querem se expor. Não querem se sentir expostas. Sabe, e o mundo de hoje vive, por causa do mundo virtual, expondo uma imagem que não é real. Mas Deus quer agir nos bastidores. E os bastidores da vida de cada um de nós é o nosso coração, é a nossa mente. Os bastidores é o nosso lar, é os lugares secretos aonde nós não dividimos com as pessoas. Ali Deus quer agir, ali Deus quer operar, porque é ali que Ele começa um milagre, ali que Ele começa a se encontrar contigo no teu coração, ali que Ele começa a gerar fé na tua vida, Ele começa a falar contigo nos lugares aonde você está sozinho. Ali Deus quer ministrar o teu coração e quer dizer que te ama, que se importa contigo, que Ele tem poder para mudar a tua vida. Foi quando Pedro estava dormindo na prisão. Olha o nível de confiança de Pedro. Ele sabia que no outro dia ele poderia morrer, certamente iria morrer. Ele iria ser morto. Tiago foi morto há meses atrás. Agora era a hora de Pedro. Se Deus não o livrasse, mas como Deus ia livrá-lo? Ele poderia ter dúvidas. Ele poderia ter medo, ele poderia questionar como que Deus vai me livrar. Ele poderia me livrar se Ele impedisse que eu chegasse aqui na fortaleza de Antônio, aqui nessa prisão. Mas agora daqui, como sair daqui? Eu não sei o que Pedro pensava, mas havia fé no coração dele, havia confiança no coração dele, porque ele deitou, tirou as sandálias, tirou a capa, deitou e dormiu. E o anjo veio, teve que chacoalhar Pedro. Eu que estou dizendo. Mas diz que o anjo tocou nele e disse: acorda, Pedro, desperta, levanta, se veste, põe tuas sandálias, põe tua capa, vamos fazer uma viagem. Não chegou a hora ainda, você tem muita coisa para fazer. Deus está falando contigo esta noite, você tem muita coisa para fazer. Tira esses pensamentos da tua mente. Tira esses pensamentos da tua mente. Vou falar a terceira vez, tira esses pensamentos da tua mente. Deus quer mudar o teu coração, quer mudar a tua mente. Tem muita coisa para você viver, tem uma história ainda para escrever, para realizar, você e a sua casa, você e a sua família. Esta é a noite do teu encontro com o Senhor. Esta é a noite que Ele entra nos teus bastidores, nos teus lugares secretos. Ninguém sabe o que tu pensa, mas Deus sabe, Jesus sabe. Ele age nos bastidores. E ali na prisão Ele falou com Pedro. Ali na prisão Ele despertou Pedro. Ali na prisão Ele disse: Pedro, chegou a hora de voltar à ativa. Tu já descansou o suficiente. Levanta, acorda. É tanto que Pedro chega na casa de Maria e ele só conta o testemunho e ele vai adiante. Mas agora, queridos, eu quero
aqui falar uma outra parte. Como muitas vezes o inimigo tem se levantado para trazer ventos de destruição. Esse ano não foi um ano fácil, de muitas maneiras, para muitas famílias, para tantas realidades que cada um enfrentou, para a nossa nação. São tantas coisas que estamos passando. Mas enquanto a igreja estava vivendo aqueles momentos tão difíceis, e o inferno tinha se levantado e usado pessoas, e usado lideranças naqueles dias, para fazer um enfrentamento contra a igreja, porque a igreja é a autoridade que Deus levanta na terra para orar, para crer, para agir, para pregar o evangelho, para proclamar a verdade de Deus, para o Espírito Santo continuar agindo na terra. Ele age em parceria com aqueles que creem nele, com a igreja do Senhor. Por isso o inimigo ataca a igreja do Senhor. E naqueles dias então a igreja estava para sofrer uma derrota terrível, para sofrer um abalo terrível, porque Tiago havia sido morto, Pedro estava para ser morto. Se o inimigo consegue cumprir tudo que ele tinha planejado, a igreja sofreria uma derrota tão forte. Mas Deus estava agindo nos bastidores, e nos bastidores a igreja estava orando. Olha o que diz aqui um versículo. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 5, que diz: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Olha o objetivo do rei Herodes. Era maltratar alguns da igreja. Esse é o objetivo do diabo. Ele joga na mente de algumas pessoas e de algumas lideranças. Mandou, diz o versículo 2, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou seja, estava se aproximando a festa da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Imagine isso, o que tinha se levantado contra a igreja naqueles dias. Mas olha a sequência. E assim Pedro estava aguardando na prisão, estava guardado na prisão. Mas aqui está algo importante. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Os judeus certamente oravam, o mundo orava, cada um aos seus deuses, mesmo ao Deus Jeová muitos oravam. Mas foi a oração da igreja, dos santos, dos remidos, dos salvos, daqueles que eram cheios do Espírito Santo. A igreja orava. Qual eram os bastidores da igreja naqueles dias? Oração. Como tem sido os teus bastidores? Tem sido de oração ou de murmuração? Tem sido de desânimo? O que você tem feito nos momentos de folga? Nas horas de folga? Assistido televisão ou orado? Tem só visitado os amigos ou tem tirado tempo para orar e perguntar a Deus sobre a tua vida, sobre a tua família? Buscar mudanças para a tua casa, buscar mudanças para o teu trabalho, para a tua vida econômica, para o país. Esse é um tempo, queridos, de nós entrarmos nos bastidores com Deus, porque Deus já está nos nossos bastidores, aguardando. Deus age nos bastidores, mas nós, a igreja, precisamos estar ocupados nos nossos bastidores. O que é os bastidores? É os lugares secretos. É em nosso coração, é em nossa alma, é nos momentos a sós. O que nós temos que fazer? Crer, quando ninguém mais está crendo. Confiar em Deus nesses dias. Vão ser dias em que confiar em Deus vai ser uma moeda tão cara, que quando você encontrar alguém que confia em Deus, você vai dizer: me dá um pouquinho. Quanto você quer pelo pouco de confiança que você tem no coração aí? Porque eu não estou tendo confiança. Eu estou desesperado. Eu estou desestruturado nesses dias.
Porque eu só ouço notícia ruim. Sim, você está conectado com os canais errados. A igreja estava orando naqueles dias, incessantemente. Às vezes a gente ora um dia e 2, o que a gente faz? A gente se distrai, se deixa abater por tantas coisas. O nosso coração se sobrecarrega com tantas coisas. Porque para orar nós precisamos crer. E para você continuar crendo, você precisa continuar se alimentando na fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. Nós precisamos fortalecer. Estou sempre dando, seja numa visita, num atendimento, e nesses dias têm sido mais difíceis. Temos ministrado, temos orado com famílias, com pessoas, e tem sido batalhas intensas. Mas temos estado nos bastidores com Deus. E temos visto Deus se mover de forma que nós não imaginamos, como somente Ele pode fazer. Somente Ele. E Ele está fazendo. E Ele vai fazer. Ele vai continuar fazendo. Não existe ainda ninguém para amarrar os braços de Deus. Nem as suas pernas, nem para calar o Senhor. Ele continua falando. Ele continua agindo. Ele continua operando. Vamos nos colocar de pé nessa noite, queridos. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Em favor de quem? De Pedro. Há tantas coisas que nós precisamos orar. Mas aquela era uma igreja que aprendeu. Jesus não estava mais com eles fisicamente. Somente espiritualmente. O Espírito de Deus estava com eles naqueles dias. Agora, para nós orarmos, eu quero mostrar duas coisas aqui ainda. Em Atos, capítulo 4, versículo 32, diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Eu quero ainda ver no capítulo 2, 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero ler novamente, gostaria que você prestasse ainda mais atenção. Atos 2, 42. E perseveravam. O que é perseverar? Persistir. Quantos dias na semana? Todos os dias. Quantos aqui querem perseverar? Aprender a perseverar. Então diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoa pelos dias que eu não tenho perseverado. Em oração, em fé, me alimentando da Tua palavra, crendo e confiando que o Senhor é o mesmo. E que o Senhor tem poder para cuidar de mim, da minha casa, do meu trabalho, do nosso país. E eu quero crescer em fé. Eu quero crescer em oração. Eu quero crescer em amor. Me ensina a perseverar todos os dias. Vou ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é na doutrina dos apóstolos? Naquilo que os apóstolos ensinavam. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. Não medo, temor. Temor é respeito a Deus, reverência a Deus, confiança em Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Enfim, queridos, no 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles estavam sendo firmados e fortalecidos em Deus, enquanto isso Deus estava agindo.
Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Deus continua trabalhando, mas Ele precisa encontrar pessoas que estejam trabalhando com Ele. O que Deus quer fazer nesses dias? Fortalecer a nossa fé, firmar o nosso coração, nos ensinar a orar todos os dias, com perseverança, porque enquanto oramos, o Espírito Santo age, Ele se move. Eu quero convidar você para orar nesta noite, colocando diante de Deus aquelas coisas que têm sido um peso sobre o teu coração e a tua alma. Aquelas coisas que tu tens se preocupado nesses dias. Aquelas coisas que têm roubado a sua confiança e a sua paz. Leva diante de Deus todo esse peso. Apresente ao Senhor a tua vida. Renda-se ao Senhor nesta noite. Vamos entrar nos bastidores da nossa alma e do nosso coração com Deus. Vamos trazer os bastidores do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho. Aquelas coisas que muitas pessoas não sabem, mas nós sabemos. Nós lidamos com estas realidades. Essas realidades têm nos torturado, têm nos feito sofrer por dentro e às vezes até por fora, porque desfigura o nosso rosto. Mas eu quero incentivar, encorajar você a chamar Jesus para esses bastidores nesta noite, a começar a orar por estas realidades, a começar a crer em milagres, a crer na intervenção de Deus, a crer o quanto Deus é poderoso para mudar isso. Pai, eu oro nesta noite com os meus irmãos. Eu oro crendo verdadeiramente, Espírito Santo, que Tu está aqui neste lugar. E que Tu vem sobre nós, vem sobre os bastidores da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, do nosso lar. Senhor, há muitos filhos que estão aqui nesta noite orando, clamando, mas que não sabem como lidar com realidades que estão trazendo sobre eles verdadeiro sofrimento, verdadeiro abatimento. Mas é um tempo de nós nos levantarmos e clamarmos ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer aquilo que não podemos fazer. O Senhor nos chama para fazer aquilo que o Senhor nos comissiona para fazer. Enquanto a igreja orava naqueles dias, só Tu podia libertar Pedro. Só Tu podia, Senhor, trazer consolo para a igreja e devolver o seu líder. E esses são dias que nós precisamos da intervenção do Senhor. E nós estamos trazendo agora todo o peso do nosso coração, da nossa alma, todo o peso do nosso lar, da nossa família, todo o peso que nós estamos enfrentando com familiares que estão enfermos, que estão com problemas de saúde, problemas de vício, problemas, Senhor, imorais, problemas diversos, mas nós oramos crendo que o Senhor pode vir e intervir nesta situação esta noite. Que o Senhor tem demonstrado a sua fidelidade ao longo deste ano que nós temos vivido e somos gratos a Ti. Mas nós queremos que o Senhor não terminou a sua obra. O Senhor vai fazer coisas maiores ainda na vida daqueles que clamam. Mas tudo que o inimigo quer é tirar o nosso coração da Tua presença. Tudo que o inimigo quer é impedir que nos aproximemos de Ti. É nos impedir que nos rendamos a Ti, que nos humilhemos diante da Sua presença. Vem sobre nós, Senhor, e remove nesta noite toda a frieza, a dureza, a insensibilidade do nosso coração e da nossa alma. Toca as nossas vidas com o Teu fogo e com a Tua presença neste momento. Eu oro e confronto demônios e espíritos que têm atacado vidas aqui, com pensamentos obsessivos, com vícios, com opressões, com ideias, com conceitos, com frieza. Em nome de Jesus eu repreendo, eu confronto agora e eu ordeno agora, saiam, em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus, desta vida, deste lar, desta família, e que o poder de Deus entre agora e ministre cura, ministre libertação, ministre transformação. Assim como o anjo do Senhor desceu naquela prisão, que a presença do Senhor desça aqui sobre famílias, sobre lares, aqueles que estão pela transmissão, recebendo a Tua palavra, que a presença do Senhor desça agora neste lar, desça sobre esta família, sobre este homem, em nome de Jesus. Vem com o Teu poder, vem com a Tua presença, Senhor, quebra todo jugo,
Quebra e despedaça agora todo nível de opressão. Vem com a tua presença essa noite, Senhor, sobre nós. Nós te adoramos neste lugar. Nós reverenciamos o Senhor. Nós nos humilhamos diante da tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é maior do que os nossos problemas. O Senhor é maior do que as nossas preocupações. E não há demônios que possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite, venha ainda mais forte a tua presença neste lugar. Que a nuvem da tua presença comece a mudar o ambiente desta casa, deste lar, Senhor. O ambiente aqui desta congregação. Comece a mudar o ambiente da igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e adoramos o Senhor nesta noite. Vem com tua presença. Vamos adorar o Senhor e exaltar o seu nome neste momento. Nesse momento de adoração, querido, entra. A presença de Deus está aqui por tua causa. Porque o Senhor te ama. Mas o Senhor está fazendo algo na tua vida que é muito maior do que você. Se renda esta noite a Ele. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Os santos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Oh, 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 te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, declara a Ele. Tu és digno de tudo, oh aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo, oh aleluias. Tu és digno, Ele é, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno, oh aleluia, só tu és santo, Senhor. Tu és digno de tudo, oh, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Aleluia. Vamos terminar como o Alessandro iniciou. Fica uma palavra: gratidão. Como você pode dignificá-lo? Ele é digno de tudo. Como que você pode honrar a Deus? Sendo grato a Ele por tudo que Deus tem sido na tua vida e o que Ele tem feito ao longo de todo este ano. Agradeça a Ele de coração. Talvez você pense: eu não tenho muito a agradecer. Só o fato de você estar aqui vivo, aleluia, é Ele que tem guardado a tua vida. Mas se você entregar ainda mais o teu coração a Ele, você vai ver que coisas maiores Deus vai fazer. Ele vai começar a abrir caminho diante de você. Eu sinto muito forte de dizer essa palavra. Deus quer abrir caminho diante de alguém aqui. Deus está falando diretamente com o coração de uma pessoa nesta noite. E eu quero terminar dizendo: por mais que o cenário era tão duro para a igreja naqueles dias,
que nós lemos aqui de Atos capítulo 12. Mas foi a fé da igreja que colocou a igreja em oração, prostrada diante de Deus. E essa oração trouxe uma intervenção do céu. Não foi só para libertar Pedro. A igreja viveu o prato de comida na mesa da igreja. Em cada dia era o milagre de Deus. Deus sempre tinha um milagre para o seu povo. Eles comiam milagres todos os dias. Deus quer te chamar para esse ambiente. Deixar de depender das tuas mãos, amém? Deixar de depender da tua inteligência. Deixar de depender da tua força. Não é não usar a tua inteligência. Não é não usar a tua força. Foi Deus que te deu. Não é não usar as tuas habilidades. Foi Deus que te deu. Use tudo isso com alegria e gratidão a Ele. Mas não dependa de nada disso. Dependa dEle. Porque quando tudo isto junto não for suficiente, Ele será. Ele será. E Ele quer que você se renda nesta noite. Aleluia. Seja grato a Ele por tudo. Deus quer cuidar de você. Quer fortalecer a tua fé. E Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém precisar de oração por alguma necessidade pessoal, alguma enfermidade, pode vir à frente no final do culto que nós estaremos orando. Senão nós vamos estar passando para o coquetel, né, que estaremos, e ali estarão as irmãs ali para orientar, né? Vou pedir ao pastor Volney que possa assessorar elas lá orando, né, e abençoando pelos alimentos. Mas quem precisar de oração, nós estaremos aqui também para orar por você. Deus abençoe os irmãos. Nossos próximos 2 cultos, nessas próximas 2 semanas, será na sexta-feira, ok? Sexta-feira, dia 23 e sexta-feira, dia 30, eu acho que é, ok? Às 20 horas. E depois volta então no domingo, não lembro agora que dia de janeiro lá, né? Mas enfim, Deus abençoe a todos. 8, né? Eu acho que é domingo dia 8, novamente. Tá? Deus abençoe a todos. Uma boa celebração para aqueles que vão estar com a família, para aqueles que vão ficar conosco. Vamos ter um tempo precioso com Deus. Vá em paz, que o amor de Deus cubra a sua vida. Deus abençoe. Amém.